Cara, nunca vi nada parecido. E a ideia, que é basicamente, que confunde muito com a essência e a filosofia do escritório, e a nossa cultura, é descomplicar o direito, né? Retirar o juridiquês, que é um dos pilares que nós temos, e eu acho que o ATPcast vem exatamente nesse sentido, para a gente descomplicar o juridiquês, aproximar as pessoas do advogado, dessa figura que é tão distante, porque a gente vive de terno, gravata, mochila, mala nas costas, e aí a gente tem uma figura meio distante da sociedade. E a ideia é demonstrar que nós, advogados, somos seres humanos como qualquer outro, assim como um juiz, assim como um promotor, é um ser humano. Então a ideia do ATPcast é exatamente essa, é trazer mais humanidade para a sociedade, demonstrando que o direito, ele pode sim ser simples, descomplicado. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao ATPcast. Se você acha que o direito é só papelada e fórum, você está no lugar errado. Eu sou o Diego de Paula, junto com o meu sócio Rafael Almeida e Tatiane Terra, decidimos tirar o direito daquela sala escura e trazer para uma mesa de café. Esse é o ATPcast. Fica com a gente. Pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, já estou olhando aqui, essa logo ficou linda. Conseguiu traduzir exatamente a essência do nosso podcast. E eu quero perguntar para vocês de onde que surgiu essa proposta de montar um podcast. Fala para a gente um pouco, Rafael. Cara, então, eu compartilhei com vocês, eu estava procurando num domingo à toa no YouTube um conteúdo que me agradasse. E eu não estava buscando o direito material em si, eu estava buscando casos da advocacia, que revelam situações engraçadas, criativas, e levei para vocês compraram a ideia, é um conteúdo que realmente muito me apetece, e espero também que apeteça todo mundo que aí nos assiste. Perfeito. E para você, Tatiana, o que é a proposta do nosso podcast? Bom, quando o Rafael veio com essa ideia de podcast, na hora eu fiquei assim, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? A gente está tão acostumado a peticionar, fazer audiência, sustentação oral. O que eu posso falar fora disso, já que eu vivo disso, né? Só que a gente começou a conversar e aí eu achei bem legal justamente essa ideia de contar o bastidor da advocacia, o que a gente não aprende na faculdade, o que a gente não vê em livro, os perrengues, as histórias engraçadas, sem juridiquês. Então, achei muito legal a ideia. Confesso que no primeiro momento fiquei meio resistente, mas depois gostei e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom, fico feliz. É isso. Diego, você... Cara, pra mim, Rafael, eu lembro que quando você chegou com essa ideia do podcast, eu falei, cara, esse treino não vai dar certo. Esse treino não vai dar certo porque a gente nunca fez, não é muito o nosso perfil. E aí eu pensei, mas por que não? Né? A gente vê tanto podcast aí e eu falei, cara, acho que isso pode dar certo. Sua ideia é uma ideia diferente, né? Quando você trouxe essa ideia, eu fiquei pensando, cara, nunca vi nada parecido. E a ideia, que é basicamente, que confunde muito com a essência e a filosofia do escritório, e a nossa cultura, é descomplicar o direito, né? Retirar o juridiquês, que é um dos pilares que nós temos, e eu acho que o ATPcast vem exatamente nesse sentido, para a gente descomplicar o juridiquês, aproximar as pessoas do advogado, dessa figura que é tão distante, porque a gente vive de terno, gravata, mochila, mala nas costas, e aí a gente tem uma figura meio distante da sociedade. E a ideia é demonstrar que nós, advogados, somos seres humanos como qualquer outro, assim como um juiz, assim como um promotor, é um ser humano. Então a ideia do ATPcast é exatamente essa, é trazer mais humanidade para a sociedade, demonstrando que o direito, ele pode sim ser simples, descomplicado. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, descomplicando o direito para você que nos assiste. Pessoal, nesse primeiro episódio aqui, eu queria entender um pouco melhor quem é a Tatiane Terra e por que você decidiu ser advogada, Tatiane. Conta pra gente. Então, vamos lá, Diego. Bom, sou Tatiane Terra, sou advogada trabalhista, sou filha da Neidivânia, filha do Valdivino, esposa da Vitória, tia do Gustavo Felipe, do Miguel Felipe, Maria Vitória e Betânia, irmã do Juliano, e essa é a minha família. E eu quis citar porque, para mim, a minha família é a questão mais importante da minha vida, é a base da minha vida, e se confunde com a minha história de por que eu quis ser advogada. Porque, na verdade, eu não queria ser advogada. Na verdade... Mas como assim? Eu vou te contar agora. Acabou o episódio. Na verdade, meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele falava que eu ia ser juíza.
Então, a vida inteira ele falava, eu cresci com ele, esse aqui vai ser meu juiz, ele me apresentar para os amigos, esse aqui vai ser meu juiz e tal e tal. Infelizmente, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aí, desde então, eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia ser juíza. Para ser juíza, eu tinha que fazer direito, né? E aí, com uma luta tremenda da minha mãe, graças a ela que eu estou aqui, que eu, enfim, construí o que eu construí, que eu vou construir o que eu vou construir, fui para a faculdade. Fui fazer direito. E aí, durante a faculdade, eu confesso que juíza eu não queria muito. Então, eu estava naquela de agradar um gosto do meu pai, que já não estava mais ali comigo, e fazer outra coisa que eu quisesse. Mas o que você queria? Então, aí eu sempre falei que, graças a Deus, eu gostava do direito, gostava do curso, gostei do curso. Então, não era algo que eu estava fazendo só para agradar a minha família. Mas o juiz eu não estava querendo, eu nunca fui muito Não era seu perfil? Nunca gostei muito de rotina, de, na minha cabeça, fazer sempre a mesma coisa, chegar no horário, sair no horário. Então, nunca gostei muito disso. Estudei por um período para delegada. Eu lembro. E aí... Eu lembro. Lembra? Também. E aí, só que aí o Rafael me chamou a gente já se conhecia da faculdade, ele me chamou para... Eu fui passar um cliente para ele, na verdade, trabalhista. E aí ele me chamou, Tati, o que você está fazendo? Aí eu falei... Que ano que foi isso, Tati? Isso aí, Diego, foi 2017. 2017, exatamente. Eu já tinha formado em 2015, /2. E aí estudei esse período para delegada. Deu errado, porque todas as provas que eu fiz foram canceladas. É o destino, né? Já te E aí eu pra cá. falei, e eu estudava demais, eu comecei a ficar meio cansada disso também. E aí, nessa de eu passar um cliente pro Rafael, chegou uma amiga minha para entrar com ação trabalhista. Eu falei, cara, eu não estou advogando, mas conheço um excelente advogado. Obrigado. Indiquei pro Rafael. E aí, nessa, ele me perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, Rafa, estava estudando para concurso, mas agora estou querendo advogar para ver como é que é, para ver se eu vou gostar e tal. O trabalhista já tinha sido minha segunda fase na OAB, que foi a área que eu mais me identifiquei. Gostava muito de penal, tanto que eu estava para delegado, só que eu nunca pensei em advogar nessa área. E aí o trabalhista foi meio que até um pouco de estratégia, né? Eu pensei, todo mundo ou trabalha ou é chefe de alguém. Boa análise. E aí eu pensei, então eu vou conhecer alguém que vai precisar de um advogado trabalhista. Ou um empregado, ou uma empresa que possa estar com algum Ou problema. é o processo mais rápido, né? E aí tinha isso também, é o processo mais rápido da justiça, vocês vão me desculpar, mas é verdade. E aí nessa o Rafael, vem cá, vamos trocar uma ideia, estou precisando de gente. Eu falei, vamos. E aí a gente conversou, eu já tinha feito 3 entrevistas, uma inclusive no lugar que ele tinha trabalhado já. E aí, acabou que deu certo. Comecei a advogar ali, em 2017, já formada há quase 2 anos. E aí foi paixão. É clichê demais falar isso, mas eu tenho que falar porque foi. A advocacia me escolheu. Eu fui para testar, já que eu já tinha testado outra coisa e não deu. E aí a advocacia me escolheu, gostei demais, amo advogar no trabalhista, não me vejo atuando em outra área ou fazendo outra coisa, apenas complementando, mas trocando não. E aí foi assim que eu acabei me tornando advogada, com muita ajuda da minha mãe, que trabalhou bastante para pagar minha faculdade. A gente veio de origem humilde, nunca tivemos muita coisa. Viemos de outro estado. De onde, Tati? Eu nasci em Aragarças, Goiás, divisa ali com Mato Grosso, do lado de Barra do Garça. Só que eu só nasci. E aí de lá a gente foi para Paranatinga, Mato Grosso, depois Primavera do Leste, Mato Grosso. Andou longe. Andei. Depois eu morei um pouquinho ainda em Palmas, no Tocantins. Ei, calorão. Depois eu vim para Goiânia. Cheguei em Goiânia, eu tinha 10, 11... E você lembra dessa fase? Lembro. Lembra? Lembro de cada fase. Só não lembro de Aragarça, porque lá eu só nasci. Mas aí eu ia passar férias com a minha família, às vezes. E aí, desses outros pontos eu lembro. E aí, desde então, que a gente muda para Goiânia. Aí, aqui em Goiânia, eu rodei muito também. Já morei no Garavelo. Novo Mundo. Recanto das Minas Gerais, para quem conhece aí. Hoje eu moro em Trindade. A grande Trindade. Eu saí de Goiânia. Capital da fé. Capital da fé. Mas essa é a minha história, com muita luta, resumidamente, né? Com muita luta da minha mãe, graças a Deus por ela, que foi pai e mãe meu e do meu irmão. Tive essa oportunidade de estudar, trabalhar, e ela sempre me deu tudo que eu podia, tudo que ela podia.
Estudava em escola pública, estudei no IEG a vida inteira, da quinta série até o terceiro ano, que hoje virou a Secretaria da Educação. Lindo, colégio maravilhoso. Minha avó tinha estudado lá, minha mãe estudou lá, minhas tias. Então, foi uma tradição, assim. Legal. Então, cresci por ali, Vila Nova, tudo. E, E aí, foi isso, cara. Minha mãe foi muito batalhadora sempre, me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje, sou muito grata. E aí, a gente tá aí. Já tô no escritório com você, era de vocês, né? E aí, com vocês desde 2017, graças a Deus, aprendendo tudo. Tudo que eu sei sobre o trabalhista, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de falar que eu aprendi com o Rafael, que foi quem me deu a primeira oportunidade, quem me ensinou tudo que eu sei. E dividir isso aqui com ele hoje é uma honra, e, consequentemente, com você, que a gente acabou se tornando amigo de vida. E é isso, essa é a minha história. Foi assim que eu me tornei advogada, a advocacia me escolheu. E agora eu estou aqui, muito feliz por isso, inclusive. Que bom, que bom. Legal. Rafael, fala pra gente um pouquinho. Quem é o Rafael Almeida e por que o Rafael decidiu ser advogado? Cara, então, eu tava vindo pra cá, eu já presumi essa pergunta e fiquei me perguntando quem eu sou, até lembrei daquele urso polar lá da Pepsi, engano existencial. Mas, cara, então, acho que para responder essa pergunta, quem eu sou, onde eu quero chegar, eu preciso te falar de onde eu vim. Eu sou mineiro, nasci em Uberaba, fui lá só para nascer, assim como a Tati, na cidade dela, e vim para Goiânia. Me sinto um goiano de coração. Morei no bairro, na Vila Maria José. Passei boa parte da minha infância na Vila Redenção, que é um lugar que eu tenho enorme apreço. Fui para Brasília com 13 anos, retornei após 9 anos de moradia lá, e aqui estou. E eu te falo isso porque, cara, eu me sinto goiano de coração muito porque minha satisfação profissional está aqui. E isso responde, acredito que, a segunda pergunta. Também sem falsa demagogia, eu amo direito, sobretudo a advocacia. Eu acho que eu me classifico, eu sou um advogado por vocação. Eu não admito a resposta adversa, o não para mim não é obstáculo, eu tento achar soluções. E, cara, a advocacia começou, eu me recordo que meu irmão ele já estudava para o cursinho para medicina, e na minha cabeça, ainda não tinha muito entendimento, nossa diferença é de 4 anos, eu achava que o direito, a advocacia, por usar terno, era a profissão tão valorosa quanto, e a gente sempre muito competitivo. Falei, olha, eu quero realmente ser advogado. E sobre quem eu sou, cara, eu espero ser o reflexo dos valores que eu aprendi com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, que eu compartilho com a minha noiva, porque de fato foi o que a Tati falou, né? Família, ela é tudo. E, cara, minha trajetória, eu comecei a trabalhar ainda no ensino médio, lá em Brasília, no TRT. Olha que coincidência legal da vida. Era no setor administrativo, mas era no Tribunal Regional do Trabalho. Era estágio? O que era? Era estágio. Eu tinha ali 14 para 15 anos. Eu estava no início do segundo grau. E fiz estágio ali, fiz estágio também em uma outra empresa em Brasília. E quando retornei para Goiânia, comecei a fazer um estágio em advocacia, num escritório de advocacia. E, cara, ali eu efetivamente entendi o ofício, me apaixonei. No começo é muito duro, né, cara? A bolsa é ínfima. Não vamos nem falar que ano que é, né? Pra Não pode. Mas nessa época o processo era físico ou virtual, doutor? Cara, era físico, né? Aí você me quer, cara, poxa. Contou, sem Era físico. Era só pra dar entregada. Na verdade, eu era o office boy de terno, porque a minha... O que você fazia lá? O início lá, cara... O que você fazia nesse Era escritório? assim, ó, eu fazia... eu tinha uma estagiária que era minha superior direta e um advogado que nos supervisionava. Então, ali, ele fazia a parte, até algo interessante, né, que eu entendo que aconteça hoje, que são os 3 pilares da advocacia, né? Aquele cara que é o empresário da captação,
o técnico da petição, enfim, do falar com o juiz. E naquela época, agora não existe mais, né, porque é tudo virtual, era a celeridade. Era o físico, tinha que ir até o tribunal, e eu trabalhava no escritório que atuava no âmbito civil, então era no TJ ali. Eu ia até lá, aí protocola, sai do protocolo, pede celeridade no setor de distribuição, autua, sobe para a vara, manda concluso. Meu apelido era Mr. Liminar, viu? Eu tinha até estratégia. Eu subia de elevador e descia de escada, que aí eu ganhava tempo e atendia todas as varas. Mas uma época muito boa. E é isso, cara. Eu acredito de fato que eu sou advogado por essa coincidência, mas hoje eu acredito piamente que é por vocação. Eu sou muito realizado. Que bom. Bom. E você, Diego, conta pra gente um pouco da sua história, por que você quis se tornar advogado? Então, Tati, falar da gente é difícil, né? Às vezes falar dos outros, contar a história dos outros, fazer uma petição com o nome de outra pessoa é muito confortável, mas falar da gente é difícil. E aí, antes de vir pra cá, eu até comentei com a Pamela, cara, como me definir, né? Como falar quem eu sou, enfim. Mas hoje, 35 anos de idade, eu posso me considerar que eu sou... Qualquer outro adjetivo, qualificação que eu pudesse dar aqui seria vazio, a não ser que eu sou o pai do Vicente. Para mim, a minha maior realização de todas, seja conquista de bem material, realização profissional, nada se compara à paternidade. Então, eu sou o pai do Vicente, sou o esposo da Pamela, eu sou o filho da Elza Inês de Paula. Eu, na verdade, sou uma soma de todas as pessoas que eu convivi. E eu posso falar para você que... Eu lembro uma vez que tinha um podcast, um recorte, né, na verdade, que eu vi na internet. E aí, o cara falava, olha, na verdade, nós somos a curva do rio. Quem falava isso, Rafael? Eu conheço o Renato Teixeira, Pena Branca e Chavanti. Teve um dado momento que eu vi um podcast, o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos falava assim, que na verdade nós somos a curva do rio. Era um podcast, na verdade, uma entrevista do Lázaro Ramos com o Criolo. Perdão, e aí ele... tem uma música do... E aí ele falou assim, cara, a gente é considerado ali a curva do rio. Eu acho que eu sou basicamente essa curva do rio. Porque eu vim de uma família não... Assim, a gente vai falar, não socialmente tão padrão, não é uma família de novela das 8. Fui criado sem pai, não conheci meu pai biológico. Minha mãe, assim que eu nasci, ela teve depressão pós-parto. Essa depressão evoluiu para uma esquizofrenia e hoje ela é considerada incapaz. Então, eu fui criado pela minha tia, que é a irmã da minha mãe. O meu pai biológico, como eu não conheci, existia a figura do esposo da minha tia, que é meu tio, então eu chamei ele de pai e hoje é o meu pai, porque para mim pai é quem cria e não quem coloca no mundo. E eu tive a oportunidade, na verdade, de ter um ditado judaico que fala que Deus criou as mães porque ele não poderia estar fisicamente perto da gente. E eu tenho o privilégio de ter não só uma, mas duas mães. Eu tenho a minha mãe, Elza Inês de Paula, que é a minha mãe biológica, e eu tenho a minha mãe, Maria Lourdes de Paula, que é a minha tia, mas foi quem me criou. Então, eu sou o Diego de Paula, nascido e criado no Conjunto Veracruz 1. Para quem conhece, aqui em Goiânia é um bairro periférico. Eu sou cria do Veracruz, eu sou apaixonado do Veracruz. Eu acho que o Veracruz, na verdade, deveria ser uma metrópole independente. Não deveria... Tá quase, tá fazendo até viaduto lá agora. A gente tá chique agora. E eu falo que eu sou muito orgulhoso de estar aqui onde eu estou. Muitas pessoas falam assim, venceu na vida. Cara, eu acho que a vida não é uma competição para a gente vencer. Eu acho que cada dia é um obstáculo diferente. Mas a construção da minha história, hoje eu posso olhar para trás com orgulho e falar, cara, tem dado certo, tá dando certo. Porque se a gente for parar para pensar, do cenário que eu tinha para o cenário que eu estou hoje, onde eu cheguei, é algo totalmente improvável. Era possível, claro, com todos os desafios, tanto que eu estou aqui, mas era improvável. Então, assim, eu participei de todo tipo de ajuda possível que vocês imaginarem. Eu não sei se hoje se chama CEMEI, na minha época era creche. Então, todo tipo de política pública que tinha voltado para o assistencialismo, eu participei. Por exemplo, eu fiquei na creche, porque eu não tinha com quem ficar. Da creche, depois, eu fui para a escola pública. Da escola pública, eu saí e eu fui para o PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Basicamente, era um lugar onde você ficava no contraturno da aula. Então, ou seja, você estuda de manhã na escola pública, à tarde você vai para o PET. E era um lugar muito legal, onde você aprendia a
fazer crochê, jogava bola, tinha reforço escolar. E o mais legal, no final tinha lanche. Isso era O futebol do Aí Morango. pra fazer tudo valer a pena. Iogurte e exatamente. pão. Exatamente. Também passei pelo Cidadão 2000, que era um programa de uma política pública municipal aqui. Fui do PET, nós ganhávamos R$40, eu lembro até hoje. E aí eu comprava uma bolacha, que era uma bolacha passatempo que eu gostava e gosto até hoje, inclusive. A única coisa que eu pedia para minha tia, eu pegava esse dinheiro, passava para ela e falava, me deixa só com o dinheiro da bolacha, que eu gostava de comprar uma bolacha passatempo. E a partir dali eu saí do PET, logo em seguida continuei, eu sou fruto de escola pública, continuei em escola pública, em seguida ingressei na faculdade, fui bolsista da OVG, para quem não sabe, a OVG é um sistema de bolsas que tem aqui em Goiânia, basicamente quem for goianiense está assistindo aqui vai saber o que é. Fui bolsista da OVG, e me formei. Minha família também, todo tipo de política pública que vocês imaginarem, participou. Vale Gás, Cesta Básica. Então, assim, graças a Deus e todo o esforço que a minha família teve, eu consegui estudar, consegui formar, conseguimos montar um escritório, casei, tenho um filho, tenho uma casa, tenho amigos, tenho família. Cara, então, hoje, se eu fosse me resumir assim, quem sou eu? Cara, eu sou o Diego, advogado, especialista em direito de família e sucessões, mas, acima de tudo, eu sou o pai do Vicente. E agora, por que eu decidi ser advogado, Tati? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu sempre achei muito bonito quem fala bonito. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma entrevista. Quando eu era pequeno, eu via, né? Tinha os jornais lá, regionais aqui em Goiânia, e aí sempre tinha, assim, um policial militar dando uma entrevista. Nós estávamos no local do fato, trocamos tiro com o meliante, ele veio a óbito. Caramba, eu achava aquilo lindo. Eu falei, eu vou falar bonito assim. E aí eu descobri... Ainda que a notícia não fosse, né? Ainda que a notícia não fosse, exatamente. Aí eu descobri que o direito era uma ferramenta que me possibilitava falar bonito. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Na verdade, o meu primeiro curso era psicologia. Por quê? Por conta da condição de saúde da minha mãe, eu queria entender por que ela tinha ficado assim. E aí eu descobri que a psicologia poderia me ajudar nesse sentido, de entender a cabeça do ser humano. Só porque o direito ele foi mais me puxando. Eu ainda tenho esse sonho adormecido da psicologia dentro de mim. Eu acho que talvez ele vai continuar adormecido, porque o direito ele fala mais alto. Mas fui para o direito, escolhi o direito porque era uma ferramenta que me possibilitava falar bonito. E aí Deus, eu não acredito muito em coincidência, eu acho que é providência divina. E aí eu entrei numa das políticas públicas, que é o Pró-Cerrado. Para quem não conhece, Pró-Cerrado é como se fosse um programa de jovem aprendiz. E aí o Pró-Cerrado aqui em Goiânia, eu lembro que, graças a Deus, uma providência divina, eu fui lotado no Tribunal de Justiça, lá na Diretoria de Recursos Humanos, com Getúlio Velasco, que é sempre um homem que eu gosto de citar nas mesas onde eu sento, porque do pouco que eu sou, eu devo muito a ele. Ele me moldou como profissional. Foi o meu primeiro emprego formal. Porque antes disso eu já tinha sido camelô, já tinha corrido rapa, porque a minha família veio de uma tradição de que temos hoje pouquíssimas pessoas formadas, né? Meus primos formaram, mas assim, eu era um dos precursores em formar. E, por uma coincidência do destino, fui para o Tribunal de Justiça, ingressei lá no tribunal, na Diretoria de Recursos Humanos, conheci o Getúlio Velasco, abriu as portas do direito para mim, comecei a ter um pouco mais de intimidade, logo eu ingresso na faculdade, e aí eu vivia de manhã a teoria do direito e à tarde a prática no meu estágio, e graças a Deus as coisas foram fluindo com muita dificuldade, morava longe, vinha de ônibus, levava marmita dentro da mochila, às vezes a marmita perdia, eu acabava comendo o resto da comida dos colegas, do lanche. Mas tudo isso eu acho que me ajudou a forjar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito grato por tudo isso que aconteceu. E eu entendo que a advocacia, para mim, foi uma escolha que eu, diferentemente do que vocês me disseram, a advocacia, para mim, foi uma escolha que eu fiz, mas eu nunca imaginei que ela pudesse ser tão gostosa como ela é, da forma que hoje eu vivencio a advocacia. Nós temos desafios, claro, todo mundo tem, mas eu penso que eu escolhi ser advogado porque, voltando lá atrás, eu queria falar bonito um dia. E aí, hoje, nós estamos aqui, por uma coincidência do destino, num podcast que é para descomplicar o direito e deixar de falar bonito. Aí, ó, que beleza. Não é? Então, assim, em resumo, se eu pudesse me qualificar assim, de forma bem objetiva para vocês, eu sou o Diego, pai do Vicente, e o cara que está aqui para descomplicar o direito. E conseguiu. E que queria falar bonito. E conseguiu. E consegui. Que bom, né? Fico feliz por isso. Rafael, a gente está aqui nessa mesa, bate-papo incrível, super saudável. Eu queria que você contasse para a gente
por que você resolveu montar um escritório de advocacia? De onde veio essa ideia? Cara, então, foi tudo muito natural. Você é total parte disso, então compartilhou o início. Eu trabalhava nesse escritório que a Tati se referiu, que ela tinha ido fazer uma entrevista e eu fiquei ali, diferente do estágio que eu tinha feito dentro da área civil, esse escritório ele era do trabalhista. E ali eu me tornei um advogado trabalhista. Me apaixonei pela matéria, porque acredito que é a prática que te dá isso aí, né? É o dia a dia, é o tribunal, é a audiência, o processo do trabalho é muito dinâmico. E ali eu fiquei apaixonado e trabalhei ali por mais ou menos um ano. Quando eu, você e Mário Sérgio, que já tinha conversas, formamos juntos, né? Então, a gente estudou junto, a gente tinha vários projetos, mas aquele medo que bate na porta, né? Vou abrir um escritório, nenhum de nós três tínhamos família na profissão, então você fica meio receoso, né? A gente optou, depois de um ano que eu estava nesse escritório, eu lembro também que a decisão para ti foi muito difícil, o Mário era servidor voluntário da Justiça Federal, e, cara, eu acho que foi a decisão mais acertada que a gente teve, com medo, mas vai. E, cara, o que a gente, ao olhar para trás... compartilho muito da visão de se sentir vitorioso, e o para trás que eu me refiro na nossa origem, de fato. E, cara, foi isso. Foi através da nossa coragem. A ideia foi muito de... não vou aqui falar, queria ser o dono do meu negócio. A gente não tinha conhecimento nenhum de empresa. A gente saiu da zona de conforto, arriscou e deu certo. A história foi agora engraçada, né? Na época não, né? Você era advogado seletista, né? Sim. Você tinha ainda o seguro-desemprego para te dar um... O meu era nada, né? Era associado. Eu pedi, cumpri um aviso, 30 dias, saí com a mão na frente e outra atrás. E aí me recordo com extremo carinho, de verdade. O espaço... O pai do Mário Sérgio, inclusive, é o mesmo local que hoje nosso escritório é situado, só que o que antes era o escritório inteiro, hoje é só nossa recepção. A gente já fez, graças a Deus, várias reformas de expansão e eram os três no mesmo lugar, na mesma sala. A gente ganhou uma geladeira do pai do Mário, um tapete da minha mãe. E foi muito engraçado essa parte, porque eram 3 mesas, né? Tenta imaginar, numa sala, e a de cá, ela tinha um vidro atrás. Então, a gente não tinha dinheiro nem para o insufilme. E aí a gente tirou o Mário, que era o pai dele, era o dono da sala, ele ficou ali do lado da geladeira. O melhor lugar. E aí nós dois tiramos para o ímpar. Eu ganhei. E eu perdi. E de novo ganhei na sala na primeira reforma, no Paro Ímpar. Não sei se essa vitória foi boa, porque aí a sala, por ser maior... Quem ri por último, ri melhor, tá vendo? É isso. E cara, acho que foi muito isso. Foi natural, foi orgânico mesmo. Foi uma decisão que a gente teve ali com medo, enfrentou, deu hiper certo, está dando. E lembrar do início é muito bom, de verdade. A gente estava até aqui vendo as fotos do começo, as roupas, a logo, era tudo muito Ainda amador. bem que o tempo passa, né? É isso. Tinha muita vontade. E me recordo de uma história aqui muito legal, que até remete ao objetivo um dos objetivos aqui do podcast, que é uma situação que eu sou muito grata à minha mãe. O escritório era em Campinas, né? E a gente, no começo, você não pode se dar o luxo, né? Você pegava de todas as áreas possíveis. E ela... tinha uma tese de atraso de fila de banco,
do direito do consumidor e a gente fez os cartões. Minha mãe ficava lá no Bradesco da 24 de outubro entregando cartão para o povo e a gente explicou a cartilinha. Ó, eu e o Diego fizemos muito disso também, mas a gente falou, ó, não, então conseguiu alguns clientes, vamos para dentro peticionar e minha mãe fez isso algumas vezes. Então ela ficava ali, ó, pega a senha quando sair, que aí você registra o horário. E quando você for atender, faz qualquer serviço lá para ter o horário de saída. E era isso. Foi muito natural, cara. E, repito, foi a melhor decisão que eu tive. Eu aprendi isso com você, que sociedade é casamento. E você escolher essa pessoa, que bom que o nosso foi muito natural e tudo, mas o dar certo, eu acho que é reflexo muito da proximidade de valores, da admiração mútua. Eu te admiro muito, porque é uma escolha. Você tá ali com aquela pessoa, compartilhando, muitas vezes, mais tempo que sua própria família, seu dia a dia. São embates. Tem dia que você não quer escutar a voz do cara e tem dia ali que você, de longe, tá torcendo e admirando. E eu acho que é muito isso, cara. Eu sou muito feliz pelo que a gente construiu, pelo que a gente vai construir. Diego, me conta, eu quero saber a sua parte da história de abrir um escritório. Teu negócio que você trabalhava já no emprego CLT, ou seja, tinha as suas garantias, parece que tinha um casamento para vir, e ainda assim você decidiu. Como é que foi isso? Na verdade, o que acontece? Eu lembro até hoje que um dia o Mário Sérgio falou assim, cara, vamos montar um escritório? Aí eu falei assim, mas como assim? Não tem ninguém, nós não temos ninguém na área do direito, a gente não conhece ninguém, não temos nome. Ele falou assim, exatamente por isso, a gente não tem nada a perder. Aí eu falei assim, não, moço, não vou mexer com isso não. Eu tô quietinho aqui, vou ficar aqui tranquilo. Aí aquele negócio ficou na minha cabeça, né? Você vai montar um escritório? Ah, não, isso não vai dar certo não. Mas fiquei. Aí cheguei no meu tio, isso eu já estava trabalhando, eu era advogado do Bradesco, estava dentro do jurídico do Bradesco, carteira anotada, das 8 às 6, bonitinho, 2 horas de almoço. Tudo que eu mais queria, né? Que a cabeça nossa, quando a gente é criado, é para isso. Você vai crescer, estudar e formar, arrumar um emprego no meio corporativo, ou você vai estudar para passar no concurso. Uhum. Eu não tinha perfil de concurso, nunca tive. Eu falei, então beleza, tô no céu. Meu servicinho aqui, salário bom, carteira assinada, tudo certo. E aquele negócio ficou na minha cabeça. Aí eu fui conversar com meu tio, né? Meu tio Zé Maria de Paula. Um beijo, tio. E aí eu fui e falei assim, tio, meu sócio, um amigo meu, um amigo da faculdade me chamou para montar o escritório. Isso eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de OAB. Aí ele falou, meu tio é muito sábio. Ele falou assim, quanto que você ganha lá no Bradesco? Aí eu acho que eu ganhava, sei lá, 5 salários mínimos na carteira, uma coisa assim. Aí ele falou assim, sabe por que você ganha 5 salários mínimos lá? Porque com o serviço que você faz, eles ganham 10 vezes mais em cima disso. E aí, saiu e foi embora. E aí eu falei, não, meu tio é doido, por que ele tá falando isso pra mim? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, cara, então se eu empreender, pode ser que eu ganhe 10 vezes mais? E aí aquele negócio me pegou. Até então, isso eu já tava noivo, né, prestes a casar. Carteira anotada, tudo bonitinho. Cheguei e falei pra Pâmela, o Mário me chamou pra montar um escritório, o que você acha? Ela falou assim, vamos. E eu pensei que ela ia falar, não, não mexe com isso não, tá doido. Ela, vamos. E aí, já tinha alinhado também com o Rafael, já tinha conversado. E aí eu falei, cara, vamos. Mas como é que eu ia fazer? Eu tava trabalhando, como é que eu ia montar um escritório? E eu falei, eu não vou pedir conta, porque se eu pedir conta aqui, eu não vou ter direito algum, e aí eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás. E eu falei, cara, eu vou cravar uma falta. Eu lembro que a minha chefe, no Bradesco, ela era muito dura, para não falar outra coisa. E aí ela não suportava a ideia de ser afrontada. E não tinha uma outra forma de ser mandada embora, não ser afrontando ela. E ela era uma mulher muito alta, quase 2 metros de altura, imponente. E aí, assim, periodicamente nós tínhamos reunião com o pessoal lá do São Paulo, do Bradesco. E aí, numa dessas reuniões, que era uma chamada de vídeo na época, isso lá em 2014, fevereiro, março de 2014, ela foi, no meio dessa reunião, ela foi e fez uma fala com o pessoal de São Paulo, eu levantei a mão e falei, eu discordo. Ela olhou e falou, como é que é, Diego? Eu falei, eu discordo. Sabia nem por que tava discordando. Eu precisava discordar, né? Eu tinha que arrumar um motivo para discordar. Eu falei, eu discordo. Ela falou, mas como assim? Você discorda por quê, Diego? Aí eu inventei alguma coisa lá que eu nem lembro o que é. Ela falou, muito bem, discordou.
Tá bom. Isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira, a gente saía às 17, entrava às 8, saía às 17. Eu tava saindo, assim, na sexta-feira para ir embora. Ela falou, Diego, vem aqui rapidinho. Aí me chamou na sala. Ela falou, olha, infelizmente, o pessoal da Matriz pediu seu desligamento. Aí eu olhei para ela, tirei a gravata, coloquei o pé na mesa e falei assim, olha, deixa eu te falar, vamos conversar aqui de homem para mulher. Eu sei que você tá me mandando embora porque eu te afrontei, mas era exatamente isso que eu queria. Eu tô saindo daqui, aqui nesse escritório tem um monte de coisa errada. Eu vou sair daqui, vou entrar com ação contra esse escritório e vou pegar vários clientes daqui. Anota o que eu tô te falando. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Nós tivemos várias ações contra esse escritório. E todas exitosas. Graças a Deus. E aí, a partir disso, isso era numa sexta-feira, sentei com o Rafael e com o Mário depois e a gente estruturou. Dia 6 de abril de 2014, nós abrimos o escritório. Eu pensei, beleza, nós tínhamos 3 mesas, uma cadeira, depois ganhamos a geladeira e um sonho, que era o quê? Ser advogado e ter nosso próprio negócio. Mas um dos grandes desafios da advocacia que ninguém nos fala é ter cliente. Porque, assim, você pode ter uma estrutura pronta. Você abriu uma salinha, montou e tal. Mas cadê o cliente? E sem cliente, o escritório não se sustenta, porque a despesa não para. O cliente não chegou, mas a despesa está ali todos os meses. E aí eu falei, cara, ninguém nos ensina a captar cliente. Na faculdade você não aprende isso, é um grande desafio. E aí a gente começou ali contando com a ajuda de... É o que eu sempre falo, cara. Para mim, o seu primeiro cliente é a sua família. Sua família tem que saber que você é advogado. Sua família tem que saber que você é bom naquilo que você faz. Eles precisam ter confiança, porque eles vão propagar isso lá para frente. Porque você, no começo, hoje é bem diferente da nossa época, porque hoje tem Instagram, rede social, você pega o celular aqui, faz um vídeo, o alcance é infinito. Não sabe nem onde esse vídeo vai chegar. Mas naquela época não, era o boca a boca. E eu ainda sou a moda antiga. Eu acredito muito nessa questão da indicação, porque eu ainda busco profissionais por indicação. Então, eu imagino que as pessoas também procuram advogado por indicação. E naquela época a gente não tinha nem por onde começar. E a gente começou dentro de casa, contando com a mãe, com o pai, com amigo, com parente, com tia. E a gente começou a divulgar. Nossa primeira ação trabalhista... Foi da Pamela. É, exatamente. Foi da dona Pamela. E aí, eu lembro que no nosso primeiro salário... menos 80. Aí eu olhei pra trás e falei assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Que saudade daquela mulher. Pra que eu fui sair de lá? Tava com a vida boa, quietinho, sossegado. Aí fui mexer com isso. Aí eu falei, não, vou mexer com isso mais não. Aí eu pensei, cara, não, mas eu tô até tranquilinho ainda, eu tenho um seguro-desemprego aqui, dá pra segurar uns 2, 3 meses. 6 de abril de 2014, o escritório abre. 13 de setembro de 2014, eu tô com casamento marcado. É brincadeira. Salário do segundo mês, R$600. Santa Pamela. A brincadeira era essa. Beleza. Lembro que no segundo mês o salário veio R$100. Oh. Terceiro mês veio R$600 e ainda deu para comprar a geladeira. Porque, na verdade... Cortina. Nós compramos uma cortina. Não foi a geladeira. Compramos uma cortina, porque eu ficava no sol. Porque eu perdi no Paro Ímpar. O Mário ficou no melhor lugar. A geladeira foi presente. E aí o Rafael ficou do lado de cá. Porque eu perdi, eu fiquei do lado do sol. E aí, cara, quando eu comprei essa cortina, eu achei bom demais. Eu pensei, nossa, agora eu vou parar, né? De pegar sol nas costas. E isso foi uma evolução, né? Depois disso, o escritório foi crescendo, graças a Deus. E de 2014, a gente fez uma reforma em 2016. O escritório, sempre que a gente investiu no escritório, ele nos deu retorno. Sim. Seja em estrutura física, seja em capital humano. Sempre, eu falo que a advocacia ela é muito justa. Se você investe, ela te dá retorno. E assim, a gente, nesses 11 anos agora, praticamente, né? A gente vai fazer 11 para 12 anos agora, a gente suou sangue pelo escritório. Eu lembro que no começo, quando a gente não tinha tanta condição, nossos parentes, a mãe ia lavar o escritório, a Pamela já foi várias vezes, a gente lavava aos domingos. Então, assim, a construção, a ideia do escritório, ela surgiu com base num sonho de 3 pessoas que, na verdade, não sabiam nem o que estava fazendo. Queria trabalhar. E aí, graças a Deus, as coisas foram dando certo. Hoje o escritório está aí, nós temos unidades aqui em Goiânia, Brasília, estamos abrindo agora unidade em São Paulo. 2 em Goiânia? 2 em Goiânia, exatamente. E eu acho que a ideia de montar o escritório foi exatamente essa, para que a gente pudesse, sem nem saber, poder ter o nosso espaço, né? O nosso lugar ao sol, e graças a Deus tem dado muito certo. E para você, Tatiane, conta pra gente por que você decidiu entrar na sociedade do escritório? Cara, aí vamos lá, né? Escritório, 6 de abril de 2014. Isso. Eu entro no escritório em 27, salvo engano, de junho de 2017. Ou seja, 3 aninhos aí de escritório. Eu cheguei lá, vocês estavam passando da recepção,
A minha entrevista foi na única sala que estava pronta ainda, Sim. que era do Mário. Então, só que antes disso, como que eu conheci vocês, né? Como é que eu cheguei lá na faculdade? Nosso amigo Dandan, Daniel Rodrigues. Alguns Abraço, amigo. conhecem Doutor Daniel Rodrigues. Alguns conhecem como Pará, Parazinho, Dandan. E aí, ele era meu amigo, meu melhor amigo, de dentro da minha casa. Morou lá com você. Inclusive, comecei a estudar lá na Universo por conta dele. Ganhei bolsa lá, meia bolsa para estudar e tudo, mas muito por influência. Tinha lá, é muito bom e tudo, referência. Fui, né? E aí, ele era da sala de vocês. Só que ele estava 3 anos na minha frente, por aí. Então, eu comecei a conhecer os amigos dele, que no caso, vocês. Então, Diego, eu não tive tanta proximidade na faculdade, mas conhecia. Com o Rafael, eu tive mais. E aí, então, tivemos esse contato lá na faculdade, essa proximidade. E beleza, vocês formaram, foram lá montar o escritório. Eu formei, e aí tive esse período de estudar para concurso, até que o Rafael me chamou. E a gente começou. Então, eu comecei no escritório ainda com o escritório bebezinho ainda. Então, eu me considero muito parte dessa história justamente por isso. São longos anos aí. Naquela época, a gente ainda estava em crescimento. Eu lembro que só tinha 6'3" e eu. Então, a gente estava crescendo mesmo. E não tinha sala. Eu não tinha sala quando eu comecei lá. Não tinha sala. A sala de reunião não estava pronta. Trabalhei de casa até o escritório ficar pronto. Aonde eu pudesse trabalhar lá. E o que me encantou no escritório? O que me fez permanecer lá até hoje e entrar para a sociedade e tudo mais? Desculpa, Tati, me conta o que você falou na entrevista. Eu olhei para o Rafael e falei, o meu nome vai estar na parede. Não sei se vai tirar alguém para eu entrar, se vai entrar mais um. Já vai pensando, era LDA, né? Uhum. Já vai pensando como é que vai se ter, vai entrar onde aí? Aí ele me olhou assim, ele falou, calma. Não falou, mas ele pensou, tenho certeza. Emocionado. Aí, na verdade, ele falou, tamo junto. E não sei o quê. Mas eu acho que ele não pensou que isso ia acontecer mesmo, não. Eu sabia. E aí, eu sei que eu falei isso. Eu falei, cara, eu tô entrando aqui, eu não sei muita coisa, mas você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor e o meu nome vai estar nessa parede um dia. E aí ele me olhou assim e tal. Graças a Deus, hoje meu nome está lá na parede. É o T, né? É o T do ATP. Então... E a outra coincidência é que o T... É de terra, né? Que é meu sobrenome. Que meu pai tem. Ele não me passou, tio. mas é isso. A gente tá em família. E aí, enfim, eu entrei no escritório. E o que me fez querer ficar? O que me fez apaixonar lá pelo escritório? Eu acho que a essência... A proximidade de valores, de objetivos, de caráter, todo mundo muito família. Eu amo ver o jeito que o Rafael é com o pai dele, com a mãe dele, com o irmão dele. Eu amo ver o jeito que você é com a Pamela, hoje com o Vicente, com a sua família. Então, isso tudo me aproximou muito e eu acho que muito também por muita gratidão. Quando você sai da faculdade, você não tem experiência de nada. É muito difícil alguém te contratar. Você não tem experiência, enfim, é muito complicado. E aí, às vezes, você não tem a possibilidade de nem tentar abrir um escritório. Naquela época, eu não tinha nem essa possibilidade de tentar. Até cogitei com outros 2 amigos, mas diferente de vocês, eles arregaram antes de começar. E aí não teve essa possibilidade. Eu lembro de um que tinha uma logo de um gladiador. Foi minha primeira logo. Tati era... Melhorou, hein? Nossa, era feia, tadinha. Uhum. Foi um amigo meu que fez, nem cobrou nada, não pode falar assim. Então ela não era tão feia. Não, ela era linda. Ela é semi-feia. Ela era linda. E aí, cara, então, acho que o ambiente ali, a forma como eu sempre fui tratada, sempre como eu aprendi tudo, ver como vocês sempre se empenharam muito para aquele escritório dar certo, ver o crescimento, a construção de tudo, e depois da salinha, aí teve sala para todo mundo, aí o escritório cresceu, aí foram crescendo as equipes, hoje a gente passou por mais uma reforma, vai crescer mais ainda. Então, assim, ver isso tudo acontecendo e poder fazer parte disso foi o que me fez querer ficar lá e aceitar o convite da sociedade e a ideia de juntar e unir forças com vocês que tiveram muito até hoje para a gente fazer isso triplicar, quadruplicar, seja lá qual for o nosso objetivo a longo prazo, que a gente possa realmente unir, somar e a gente crescer junto como pessoa, como profissional, de todas as formas. Eu lembro que
A primeira vez que o Vicente foi lá no escritório, que o Diego levou o Vicente, parecia que o filho era meu. Assim, eu estava apaixonada nele, ele me deixou emotiva, porque eu conheci o Diego ele era meio doido, assim. Então, eu nunca pensei que ele ia ser um pai tão fofinho, sabe? E aí, ver esse crescimento pessoal é lindo, é gratificante, e o Vicente é parte da nossa família, da família ATP, que eu considero de verdade como uma família. E Tati, licença, eu queria falar 2 situações. Ó, primeiro, nesse dia aí, Vicentinho foi de Vila Nova, viu? Vila Nova. Aí ele já ganhou meu Levei coração. só pra fazer uma moral com você. Ele ganhou meu coração 2 vezes, ainda usando um presente que eu tinha dado. Você que deu, inclusive. Mas eu só queria te fazer um adendo, muito pelo que você estava pontuando de como o escritório, a cultura em si, e isso vem muito do Diego. Ele sempre me pregou, eu sempre... você é reflexo de de como você trabalhou, quem foram seus chefes. E eu tive um em Brasília que era muito, muito radical, muito incisivo. E, cara, você é o reflexo daquilo ali, né? O Diego teve um dia que ele falou assim, cara, eu preciso que aqui a gente tenha um ambiente amistoso, que o ambiente seja prazeroso para vir trabalhar. É claro que a gente agora se preocupa muito com performance e tudo, mas eu acho que o escritório é reflexo de como a gente se trata, que parece família mesmo, briga, discute... mas sempre mantendo isso para todo mundo que trabalha lá, um ambiente amistoso, gostoso de trabalhar. Isso a gente escuta de todo mundo. Então, acho que só fazendo um link do que você pontuou, por que você quis entrar efetivamente, continua e tem planos, é muito por conta dessa questão do Diego aplicar esse ambiente amistoso lá dentro. Cara, legal. Eu nunca tinha ouvido isso de você. É bom, né? Essa troca aqui é boa por causa disso, né? Mas eu acho que tudo isso acontece porque eu trabalhei no escritório, eu tinha um chefe... Licença, você falava assim pra mim, rapaz, você não é meu chefe, não. Eu trabalhei no escritório, que eu comecei como comecei como estagiário, depois eu me tornei advogado, enfim. Estagiário, depois assistente, depois advogado. Só que aí não deu certo e aí eu saí. Mas esse escritório foi uma escola para mim. Por quê? Porque lá o ambiente era muito bom. Era muito gostoso. Eu tinha um horário enquanto estagiário para entrar. Era meio período, acho que eu entrava meio-dia e saía 6. Eu nunca cheguei lá meio-dia e nunca saí 6. Eu chegava 10h30, eu saía da faculdade e ia para lá. E eu começava a trabalhar. A gente ia pegar ônibus, a gente fazia esse trajeto juntos. Lá no 87. Exatamente, porque eu pegava o ônibus lá e você subia pro estádio. Exato. Então, assim, eu nunca cheguei meio-dia e nunca saí 6. Eu sempre cheguei antes e sempre saí depois. Por quê? Porque era bom estar lá. E aí, essa filosofia, não sei se era intencional dos chefes, mas era muito leve. Então, assim, não era um ambiente de cobrança, porque eu imagino que a nossa profissão... Eu imagino não, né? Isso é um fato. A nossa profissão, ela já é muito pesada por si só. Eu, que sou especialista em direito de família, lido com casos complexos demais todos os dias. São assuntos de violência doméstica, de traição, de violência patrimonial, divórcios em geral, inventário que envolve diretamente uma morte, que é uma perca. Então, assim, é um ambiente muito pesado para a gente tornar aquilo entre nós mais pesado ainda. Então, eu vim com essa característica desse escritório e falei, tudo que eu aprendi lá em fazer do que era bom, eu fiz. E tudo que eu aprendi lá também em não fazer, eu não levei para o meu. Então, eu quis montar esse perfil no nosso escritório mais família, para quê? Para que as pessoas pudessem se sentir à vontade. E eu acho que toda empresa tem que ter essa leveza. Acho que as empresas de sucesso, elas carregam isso no DNA, né? Que é essa leveza. Porque, vamos dar um exemplo, grandes empresas, um Google da vida, uma Natura da vida, que a gente conhece um pouco mais da filosofia deles de perto. Cara, é um ambiente super tranquilo, saudável e é extremamente produtivo. As pessoas trabalham lá felizes. Eu conheço pessoas que estão na Natura há 20 anos, 15 anos. Peraí, uma empresa que é ruim, a pessoa ia ficar esse tanto de tempo? Não ia. Então, acho que a cultura do nosso escritório, que a gente sempre quis implantar, eu acho que, graças a Deus, a gente conseguiu, é uma cultura de família. Todas as pessoas que passam no escritório, elas levam esse DNA de família. Então, acho que, no final mesmo,
a gente carrega muito disso com a gente e isso é reflexo dos nossos colaboradores e também isso acaba refletindo nos nossos clientes. Eu acho que toda empresa que pensa a longo prazo para progredir, para somar, ela tem isso nessa característica de ser um ambiente familiar. Existe agora uma vertente das pessoas que falam você tem que ser muito produtivo, trabalha enquanto eles durmam. Cara, eu acho isso uma tolice sem tamanho, porque você precisa ter qualidade de vida. Eu entendo que o trabalho é necessário, mas olha o tanto que é mais gostoso você trabalhar num ambiente saudável do que num ambiente pesado. Compara o seu ambiente com o seu chefe que você tinha em Brasília com o do escritório. Absurdo. Eu até sonhava com esse cara há 5 anos atrás, com cobrança, com tudo. E acho que hoje a gente leva muito para o escritório um ambiente tranquilo, legal de trabalhar. Eu acho que assim, a gente consegue transmitir isso também para os nossos clientes, né? A forma que é a tratativa com os nossos clientes. A gente acaba se relacionando, ficando muito próximo deles. E é uma característica que eu acho que as outras empresas também poderiam adotar, né? A gente tenta passar um manual, uma forma de se relacionar dos nossos clientes, que são empresa, com os colaboradores dele, uma maneira mais humanizada, uma relação de trabalho mais humanizada, porque, cara, essa vida nossa já é tão corrida, né? Parece que a gente já acorda atrasado, parece que a gente anda o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que ninguém sabe o que é. E, ao final do dia, você está extremamente esgotado, embora nosso trabalho não seja um trabalho braçal, mas ele é intelectual. E esse trabalho intelectual, eu até brinco com a Pâmela, eu falo, olha, um trabalho braçal é muito cansativo, mas você chega em casa, toma um banho, deita e dorme, zerou. Um trabalho intelectual, ele pesa vezes 2. Por quê? Porque você pode chegar em casa, tomar um banho e deitar, sua cabeça não para de pensar. E o empresário brasileiro, ele tem que pensar em N situações. Ele tem que pensar no imposto que ele vai pagar, na folha de pagamento, ele tem que pensar na forma de captar cliente, estratégia, gestão de pessoas, marketing. É uma loucura. Então, assim, é muita coisa para se fazer e parece que pouco tempo para se viver. E aí essa forma humanizada do escritório, eu acho que é muito produtiva, muito saudável e é o que a gente tenta transmitir para os nossos clientes que são empresas, para que eles humanizem mais a relação de trabalho, porque eu tenho certeza que a produtividade sempre vai aumentar. Então, nós decidimos montar o escritório, foi exatamente nesse sentido, para que a gente tivesse um ambiente familiar e eu acredito que a gente conseguiu alcançar isso. Sem dúvidas. Pessoal, nós temos aqui um quadro agora que se chama Causos Jurídicos. Esse quadro... a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Cara, montar um podcast é um desafio. Para você que está assistindo achar que é fácil, não é? É um desafio, porque você tem que pensar em cada detalhe. E a gente estava pensando, cara, como é que vai ser o nome desse quadro? O Rafael, quando ele teve a ideia, ele já veio com esse nome pronto. Mas a gente pensou, cara, por que desse nome? O que a gente vai falar? E a intenção desse quadro aqui, a gente lembrou até do Ariano Suassuna, né? Que ele fala que tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. E nesse momento agora a gente vai dividir um pouco dos bastidores, da experiência, de forma bem objetiva. Aquilo que a gente não posta no Instagram, mas que acontece no off, é o que a gente vai dividir aqui agora. Então, como o Rafael, num domingo à tarde, estava procurando ali no Instagram, no YouTube, algum podcast que contasse algum bastidor da área do direito, que fosse engraçado, interessante, e não encontrou, a gente resolveu fazer isso aqui a partir da ideia dele. E hoje nós vamos iniciar o nosso quadro Causos Jurídicos. Tatiane, conta pra gente qual que seria um caso jurídico que você achou assim, isso foi muito interessante, ou isso foi um perrengue, isso foi muito legal, isso foi muito triste. Fala pra gente. Então, quando eu estava pensando sobre isso, né? Só tem um que vem, é o primeiro que vem na minha cabeça. Assim, é o primeiro. 2018, eu tinha um ano e meio de escritório. E aí a gente advogava para uma empresa de cosmético, uma multinacional, e aí a gente fazia audiência no Brasil inteiro. E na época não tinha físico, virtual, né? Igual é hoje, né? Hoje a gente faz aí da sua casa, do seu escritório, do seu computador. Faz de terno e cueca. De terno e cueca, exatamente. E na época não, na época tinha que ir. E às vezes demorava 3 vezes mais para chegar do que a própria audiência. Sim. Ou mais, né? Bem mais, na verdade. E aí teve um caso desse. Eu tinha que fazer uma audiência de instrução lá em São Raimundo Nonato, Piauí. no Piauí. Piauí. Exatamente. Piauí. 1 ano e meio de advocacia. E eu gostava, sabia? A história é perrengue, mas eu gostava demais de fazer essas viagens. Por quê? Que dia que eu ia em São Raimundo Nonato do Piauí? Eu penso a mesma coisa. Eu não a gente sabia. teve a oportunidade de conhecer vários lugares que, assim, quem vai passar férias em São Raimundo Nonato? Então, eu nem Você não fosse sabia. fazer uma audiência lá, que dia que você ia lá? Nunca. Eu nem sabia. E aí a advocacia me proporcionou isso e eu achava bom demais fazer essas viagens. Já fui para tanto lugar que eu não iria. E fui.
apesar dos perrengues, era muito legal. E o que aconteceu nessa viagem específica? Tinha um voo para sair daqui, e aí eu já ia chegar lá bem próximo do horário, e aí pegava um ônibus e terminava de chegar. Só que o que aconteceu? Meu voo foi cancelado em Goiânia por mau tempo. Nossa, assim, super comum. Quem é de Goiânia sabe que aqui chove uma vez no ano por 3 meses e só nunca mais chove. Por 2 meses, 1 mês, não chove mais. E tava um sol, tava um absurdo o dia, só que o meu voo era mais para a noite. O voo foi cancelado. E aí o prazo, então, que eu tinha diminuiu bastante. E aí eu tive que pegar um voo, então, que era o próximo, para uma cidade mais próxima de onde seria a primeira, para terminar de chegar de alguma forma. Então, eu passei por 3 estados para chegar em São Raimundo Nonato do Piauí nessa audiência. Eu fui para Petrolina, no Pernambuco. Aí, de lá de Petrolina, eu peguei um ônibus que passou pela Bahia, foi remanso ali, para chegar em São Raimundo Nonato. E aí, qual que é o perrengue dessa viagem? Tive que pegar 3 voos. Passei por 3 estados para chegar lá, só que o perrengue foi... Uma parte da estrada para chegar lá em São Raimundo Nonato era coisa assim de, se eu não me engano, 50 quilômetros, 30 quilômetros. Era perto, era pouca coisa. Só que a gente demorou 3 horas. Por quê? Primeiro, na ida eu estava de ônibus, e aí estava chovendo muito por lá. E a estrada, ela é muito ruim, não sei se arrumou hoje em dia, isso faz muito tempo, mas era assim, estrada de chão, não tinha asfalto, e aí chovia tanto que chegava um período que eles bloqueavam e ninguém podia passar mais por ali, tinha que rodear, enfim. Nessa época, acho que estava muito próximo de bloquear, porque estava muito ruim. E aí, a gente de ônibus, de madrugada, eu tinha audiência de manhã no outro dia, e aí aquele ônibus balançava, eu na janela, aquela escuridão, e o ônibus derrapando, e aquela coisa toda. A ida nem foi o pior. Chegamos, depois de 3 horas e tanto. Cheguei, fui para o meu hotel, fiz audiência. Na volta, eu não tinha... Esse ônibus só ia passar de novo daqui 2, 3 dias. E eu não tinha como eu ficar lá 2, 3 dias em São Raimundo Nonato do Piauí, né? Eu tinha que trabalhar, tinha que voltar para casa. E aí a gente decidiu no escritório que eu ia ir de táxi, embora. Até Petrolina para pegar meu voo de volta. E aí esse táxi a gente combinou e tudo, e aí era um cara, né? Era um homem, e aí a gente que é mulher, a gente passa alguns medos que eu acho que o homem não vai entender, porque eu tinha 3 horas de viagem numa estrada de terra que estava o barro, chovendo, com um cara que eu nunca vi na minha vida, do outro lado do Brasil, e meu celular não ia pegar sinal. Só coisa boa. E aí eu falei, eu vou ter que ir embora, como é que eu vou fazer? É engraçado. Agora é engraçado. Eu lembro que na época eu fui gravando um vídeo, assim, parecendo que era um áudio, mas era um vídeo. Gravei pro Rafael, gravei pro meu irmão, para eu poder falar nome de homem, né? Pro cara, às vezes, pensar, sei lá, se ele pensasse em alguma coisa, ele pensava, tem gente esperando ela lá. Rafael, eu tô indo, tô chegando, eu chego daqui 2 horas e meia aí, você me espera aí na porta e tal. Pro cara, enfim, a gente tem que ter esses cuidados aí. E aí vai piorando. A gente foi indo, a estrada é muito ruim, chovendo, e aí derrapando, e poça, tinha carro parado, já quebrado, já, enfim, que não andava mais. Do nada, no meio do nada, o motorista para o carro e desce. Você falou, agora eu fui. Eu falei, para que lado que eu vou correr? Foi só a dúvida que eu tive. Para que lado que eu vou correr? Para o mato, para frente? O que eu faço, né? Já botei a mão aqui na porta. Falei, cara, se esse cara vier... Se ele rodear esse carro aqui, eu vou sair correndo. E não interessa o que vai acontecer, vamos ver depois. Na hora eu estava com muito medo. Hoje contar é engraçado, mas... E aí esse cara desceu e ele ficou atrás do carro ali. Aí ele entrou de volta. Moça, desculpa, é porque eu tenho um problema na bexiga e eu não consigo segurar xixi. Então eu tive que descer só para fazer xixi rapidinho. Era quase que você que... E você Eu falei, ele não meu podia amigo, falar. você não podia só me avisar, não, que você estava só indo, tá tudo certo, que aí ficar Vai mais de tempo, novo. pode ficar tranquilo, mas me avisasse, né? Que o medo que eu senti ali naquela hora. E aí, dali, a gente virou amigo, que aí a gente foi conversando e até tentei virar amiga dele mesmo, que se ele quisesse fazer alguma coisa, ele desistir, né? E aí a gente foi conversando, ele me contando a história das cidades, tudo e tal. Dali ele parou mais umas 4 vezes. Mas e aí, na hora que ele parava, você falava, tá não, meu amigo tranquilo. vai ali. E aí, o que era para durar 3, que já era longo para 50 quilômetros, durou umas 4, 5 horas. A hora que meu celular pega sinal, o Rafael já doido, assim, meu Deus, cadê a menina? Chegou, não chegou? E aí, na época, não tinha Pix.
E TED, né, demorava, já estava tarde e tal, e estava anoitecendo, tá, essa história. E aí tinha que pagar o taxista, né? Aí lá vai eu ir no banco com ele, sacar o dinheiro, que era até caro na época, entregar pro cara, e aí, né? Aí outro medo, né? Sacando dinheiro de noite no banco e tal. Mas aí no final deu tudo certo, ele me deixou no hotel, entreguei cartão para ele, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Quase virou cliente. Não vou lembrar mais o nome dele, mas, enfim, muita gente boa. A gente Deve ser fica Raimundo com medo. Nonato o nome Tá, dele. pode ser. Parente seu, hein? É. Eu fiquei com muito medo porque a gente acaba que tem essas experiências negativas quando a gente é mulher, a gente tem que ter mais cuidado, mais cautela do que Que o homem realmente nunca vai entender. vai Porque entender. pra nós seria super normal. Você nunca ia pensar que o cara ia fazer alguma coisa porque Jamais. desceu do carro. É. A gente fica com Eu imaginei que ele ia mijar mesmo na hora Aí, que pra você você falou. ver. Tati, eu me recordo também, porque São Raimundo Nonato, no Piauí, eu lembro que eu fui fazer uma audiência lá para um grupo de construtoras que a gente representa, e aí o meu receio era a quantidade de bodes na estrada. Tem muito. Porque aí você ia de Muito. carro ali, até esse trajeto eu me recordo bem. E eu gostaria de falar um pouco aqui de uma situação que eu entendo que foi bastante criativa, engraçada, mas na hora não foi tanto. A gente estava representando uma empresa de mármores lá em Brasília, e aí tinha sido designada a audiência de instrução presencial. Para quem não entende, se a empresa não for na audiência de instrução, ela é considerada revelia quanto aos fatos, né? Então, ela, em regra, ali perde o processo. E aí, o horário certinho, a gente lá no escritório tem o costume de chegar sempre com 1 hora de antecedência. Tô ligando pro empresário. Naquela época, eu ligando várias vezes, e ele estava com as testemunhas no carro, tudinho, e o cara, tô atrasado, enfim, fez o pregão da audiência. Antes disso, eu sabendo que o cara estava muito atrasado e ali com receio da penalidade que podia ser dada para a empresa, eu entro na audiência e vejo que o reclamante da audiência ele está sem o advogado de forma presencial ali. E desde a reforma trabalhista, qualquer pessoa pode ser preposto, pode representar a empresa, né? Então, eu falei, cara, eu preciso de uma solução. Pensei, vou chamar o guarda para ser o preposto. Enfim, não via mais pessoas ali. E aí falei, cara, vai ser esse cara. Então, o reclamante da ação da audiência anterior, ele está saindo da sala, eu pego no braço dele e falo, cara, preciso que você entre aqui. Ele não entendeu nada, ele não estava com um advogado presencial ali acompanhando ele. E aí, a solução que eu achei ali para a empresa não ser punida, né? Entrei na audiência, ele passou o documento, a juíza até riu, ela entendeu o que tinha acontecido ali, né? Mas falou, tudo certo, vamos ver como que vai se resolver. E como era uma audiência de instrução, eu não podia ouvir o cara, porque ele não sabia de nada que estava acontecendo. Então eu falei, olha, já tinha um parâmetro de acordo que a empresa tinha me passado. E aí a gente consigo fazer o acordo extremamente positivo para a empresa. Achei, e assim, na hora que o acordo foi feito, eu tirei um peso das costas, né? Falei, e querendo xingar o empresário, né? Que o cara é atrasado, enfim. A gente resolve, faz o acordo, e eu saindo da audiência com o reclamante, né, a pessoa que eu não conhecia, falei, cara, você deixa eu só tirar uma foto do seu documento, porque eu ainda tinha que juntar a carta de preposição. E aí o camarada sai, eu agradeço, ele explica o que aconteceu, e aí nesse intervalo chega o representante da empresa com as testemunhas. Eu falo, cara, você foi salvo pelo gongo aqui, expliquei a situação, deu uma vontade de brigar com ele, mas era essa uma história que eu gostaria muito de contar, que motivou e a gente tem várias outras, a gente vai E querer esse cara muito não te tem a ouvir. mínima ideia até hoje o que aconteceu. Ele não tem a mínima ideia, ele tá sabe. assim, Ele ó, salvou. Às vezes ele se pega no banho pensando, cara, o que eu fiz aquele ali? Quem que é dia? aquele cara? Que que aconteceu, aquele né? cara... Por que será? Por que eu dei meu documento pra quê? Pra quê? Tô devendo, foi aquele cara. Isso aí a faculdade não ensina, né? Não. O que você faz numa situação dessa? Não ensina, não. Pessoal, e para finalizar, nós temos um quadro aqui chamado Fora dos Autos. É o momento onde a gente vai dar uma dica que você não pode perder. Então, esse momento é um momento de dica. Então, Rafael, qual que é a sua dica para
que os nossos seguidores acompanham hoje? A melhor de todas, jogo do Vila Nova. Qualquer um. Meu Deus do céu. É... Qual que é a posição do Vila no campeonato? Agora nós somos segundo. É uma coisa natural, a gente já esperava, né? Calma seu coração, amigo. E salve o Vila Nova. Cara, a minha dica é um livro que muito nos tocou na faculdade, é Código da Vida, de Saulo Ramos. Até uma história, porque o livro era do Mário Sérgio, nosso antigo sócio. Eu peguei emprestado, emprestei para um colega e... Só Deus sabe onde está. Só Deus sabe onde está. Mas é isso, né? Mas livro emprestado, esquece. É isso. É melhor dar. Mas livro é para se compartilhar, né? Não é? Então, eu sou... Bom saber disso. Eu quero que você me pede alguma coisa. De livro. Eu quero os meus de volta. Para quem eu emprestei livro meu, já pode devolvendo aí. Fica a dica aí. É uma história muito interessante. Um advogado, ex-ministro de Justiça, ele participou da Constituição. E aí você pensa, é chato. Não, ele conta todo um enredo de um caso que ele cuidou no âmbito penal. E aí ele vai fazendo vários cortes de várias outras situações que ele militou. Mas é um livro... muito bem escrito. É só para quem é do direito? Ou você de acha que forma qualquer pessoa alguma. pode... De forma alguma. Na verdade, é quase que um romance. Por isso que tem um nome, né? Exatamente. Código da Vida. Da vida real mesmo. Enfim, é briga de família, envolve o penal, ele fala da Constituição. E são fatos que marcaram... resguardado o segredo ético, mas é minha recomendação. Lembrando que a primeira, jogo do Vila Nova Futebol Clube. Ave Maria. E você, Tatiana, qual é a sua dica não cultural de hoje? Então, a minha é o seguinte, minha dica vai mais para lazer. A gente está aqui no centro de Goiânia, para quem conhece, e aqui o centro hoje em dia ele está parado, né? Está meio morto, meio acabado. E aí existem alguns movimentos e tudo que tentam trazer essa nova estrutura para o centro, revitalizar o centro, reviver o centro. E por que eu quero falar disso? Porque o centro, para mim, é importante. Eu morava no Novo Mundo, como eu falei. Eu não tinha dinheiro, né? E aí, às vezes, eu queria sair, encontrar uma amiga, montada alguma hoje, coisa. né? Não tinha dinheiro, agora tá sossegado, né? Agora eu tenho para quem pedir emprestado agora. Aí, eu queria encontrar um amigo ou outro, aí tudo ou era longe ou era caro. E aí, eu morava no Novo Mundo, na época era 45 centavos a passagem do eixo Anhanguera. Eu lembro. Vocês lembram, sério? Eu lembro. E aí, você corta a Goiânia inteira, né? Sim. Aí, eu parava ali, e aí, na época, tinha um chorinho. Se alguém vai lembrar dessa época, vai conhecer, que era justamente um projeto da prefeitura, que tinha ali um palco, aí tinha alguns músicos, tinha cadeira, aí tinha ambulante e tudo, e aí era entre era na Goiás, entre a Rua 3 e a Anhanguera. Uhum. Exatamente. Rua 2 e a Anhanguera. E aí... enfim, tinha esse espaço ali e a gente vinha muito, porque era barato, era democrático e tudo. Isso acabou. Alguém acabou com o chorinho, aí ficou ruim e tal. E aí agora, desde o final de 2024, veio um projeto de lei de uma vereadora aqui de Goiânia, a Ava Santiago. Inclusive, muito obrigado por esse projeto, porque ficou estabelecido que depois de dezembro de 2024, às sextas e sábados à noite... E domingo, durante o dia, eles fecham ali agora... Tem a Rua do Lazer e aí tem a Rua 8. Então, eles fecham só para pedestre ali nesse pedacinho da Rua 8, entre a Anhanguera e a 4. E aí fica muito legal, porque aí tem vários barzinhos agora, então é uma forma de fomentar a gastronomia local, a cultura local, músicos, então tem roda de samba, é muito legal. Durante o dia dá para trazer a família, quando você vem durante o dia, você vê muita criança, e o legal é que continua sendo democrático, porque é um rolê na rua, todo mundo pode ir, todo mundo pode se divertir, levar a família. E eu fiquei muito feliz porque lembrou de quando esse rolê democrático era muito importante para mim. Então, sou muito grata e, se eu fosse você, ia conhecer o centro, porque o centro vive. Vive o centro, é isso. Você, Diego? Cara, minha dica não cultural, Rafa, eu sou Vamos dizer que eu sou um curioso de músicas. Eu acho música uma forma de cantar poesia e eu adoro saber as histórias por detrás da música. Então, Djavan é um mestre de fazer músicas que a gente acha que é uma coisa e depois, quando você vai ler a história,
Não tem nada a ver, a história é linda, por que ele criou. E, recentemente, a Pamela estava lá em casa, rolando o feed do Instagram, e passou uma música. Aí eu achei, na voz de Maria Rita, eu falei, caramba, que música linda, que música é essa? Ela falou, é uma música que eu vi aqui no Instagram. Eu já corri lá, olhei, salvei e tal, e depois, no outro dia, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada. Curioso que sou, fui dar uma olhada. E a música chama-se O Que É o Amor. Essa música, depois eu fui ler e descobri que é uma composição de Arlindo Cruz. Arlindo é para mim, é um dos maiores compositores brasileiros, injustiçado, inclusive, porque por ser negro, por cantar samba, não teve o reconhecimento devido. Arlindo, para mim, não fica atrás de Caetano, de Gil, é um dos grandes compositores do Brasil, mas não teve o reconhecimento. E Arlindo Cruz, um dia, ele mais outros 2 amigos conversando, e perguntou para ele, pô, Arlindo, você compõe aí, fala sobre muitas coisas, é um sambista de mão cheia, mas fala para mim, o que é o amor? E aí ele ficou sem saber responder. Ele falou, cara, não sei o que é amor, não sei responder. E ele foi embora para casa. E ele ficou com aquele negócio na cabeça. E a música que ele compôs é exatamente tentando descrever o que é o amor. Essa música ela é de uma minúcia tão incrível que eu acredito que todo mundo deveria ouvir. Você que está assistindo esse podcast, então a minha dica é ouça a música O Que É o Amor, de Arlindo Cruz, mas ouça na voz de Maria Rita, que ficou assim impecável. E essa música nada mais é do que ele tentando definir o que é o amor. E aí, se me permite a minha ousadia, não vou cantar, mas eu vou falar. Ele fala, se perguntarem o que é o amor para mim, não sei responder, não sei decifrar. E dali para frente, ele começa a discorrer sobre poesia. Então, assim, eu sou de momentos. Então, tem determinadas músicas que me pegam em determinados momentos que ficam passando no som do meu carro o tempo inteiro. E a minha música do momento, a minha dica imperdível dessa semana é essa música do Arlindo Cruz, O Que É o Amor. Ouçam essa música e depois vocês comentem aqui e me falem se realmente faz sentido o que eu tô falando. Eu vou voltar no carro ouvindo. E eu vou sair daqui ouvindo. Gostei. Pessoal, nós já estamos caminhando para o fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast e eu queria que você, Tatiane, fizesse as considerações finais. Então, tô muito grata por estar aqui. Eu acho que o nosso objetivo é esse, é conversar fácil, é falar sobre o que a gente não aprende na faculdade, falar sobre o que a gente demora a aprender na advocacia, de forma simples, complicada, que é a nossa filosofia, que a gente leva isso para o escritório. Então, para mim, foi muito prazeroso estar aqui com vocês, que, além de meus sócios, são meus amigos de vida. E muito feliz por esse projeto e torcendo para que dê tudo certo nos próximos episódios, que sejam também tão bons quanto esse, que vocês tenham gostado. E é isso. Espero que a gente vá muito longe ainda em tudo que a gente se propor a fazer. Legal. E você, Rafa? Cara, eu também saio daqui muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, que nosso objetivo tenha sido alcançado, que a gente tenha transmitido a mensagem de uma forma harmônica, leve, que é o que a gente pretende, é o que a gente faz dentro do escritório, claro que com a técnica devida. Eu adorei os casos, ainda ouvi-los de novo é muito legal, é o que eu busco, acho hiper interessante. E é isso, a gente tem muitos colegas convidados que a gente vai trazer aqui, de qualquer área que seja, para a gente discutir um desafio, enfim, algo que tenha passado. E saio feliz. Eu espero que tenham gostado e vem coisa boa aí. É isso. Legal. A palavra de ordem eu acho que é gratidão, né? Gratidão. São aí 12 anos já, né? Nessa vida jurídica. Essa ideia do podcast veio para complementar. Porque eu me sinto muito desconfortável, por exemplo, quando eu vou ao médico e ele fala difícil, eu não entendo nada, eu finjo que entendi. Acho aquele médico incrível, mas no final não sei nem o que eu tenho. E a ideia... Vai buscar no Google depois. Eu acho bonito. Falar, caramba, esse médico é muito bom, mas eu não tenho a mínima ideia do que ele falou. Eu acho que a ideia aqui é que as pessoas tenham ideia do que o direito fala. Que a gente descomplique o juridiquês, que a gente leve informação fácil, descomplicada e que a gente traga leveza, né? Para uma vida que já é tão corrida. Então, o meu agradecimento a você que está aqui com a gente. Eu fico muito feliz que tenha nos acompanhado até aqui. Esse é o podcast ATP Cast,
onde o direito é descomplicado. E fica aqui o convite para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, atp.advogados. E fica ligado porque teremos novidades. Quem sabe o próximo convidado não é você. O nosso primeiro podcast termina aqui, mas isso é só uma vírgula e logo menos tem mais. Um grande abraço.